Bom dia com Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Que o Senhor tenha compaixão de nós mais ainda. Agradecemos por este elevo espiritual, Senhor. Pedimos por essa criança, essa irmãzinha, que ela não se ensoberbeça, fique sempre humilde, que seus pais possam ensiná-la isto, como a todos que são usados nas tuas mãos, que têm talentos, devem permanecer sempre com seu eu um pouco escravizado, preso, para não ir além, para não se perder. Nós pedimos isto por todos nós. Vivifica a tua palavra, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos agora ter só mais um pouquinho, lembrando da era de Éfeso. Às vezes eu vou me ouvir e fico nervoso. Lembrando, por que não fala lembrando da era de Éfeso? Lembrando da era de Éfeso. Vocês não ficam cansados, não? Não fica, não? Maleira disse que não. O que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma, esse é o padrão, não há nenhum outro padrão, não há nenhum outro modelo. Eu pensei em várias opções para essa manhã, inclusive vermos um vídeo. Mas, por fim, Deus queria era dessa forma, não é? Pensei, inclusive, numa recapitulação desses dois estudos, de quarta e sexta-feira, para agora de manhã. Porque realmente, eu acho que o pregador, ele se impressiona também com a sua própria mensagem, não é? Não é, César? Ele se impressiona e ela fala com ele também. Ele é apenas, o profeta diz, ele é uma corneta, ele é um microfone ou qualquer coisa assim, um instrumento. E como homem ele está falando com ele mesmo. Às vezes o pastor Adil chega aqui, o outro pastor diz, não, eu só quero ouvir. Eu falei, não tem problema não, quando você fala você ouve também, não é? Eu estou ouvindo o que eu estou falando. Mas isso aqui parece nos levar para o canto da parede. Não há outro padrão. Agora, você ter um alvo, o profeta explica isso mais ou menos numa mensagem que foi citada pelo irmão Nathanael Johnson, se não me falha a memória. E aquilo é muito importante. Você sai de noite com uma lanterna em direção à sua casa, você vai iluminando o caminho, mas não, a lanterna não dá para chegar lá na sua casa, que é o alvo. Mas você vai mostrando, vai iluminando onde pisar. Que é assim a nossa marcha para os céus. O carro, e você sai daqui à noite para Brasília, o farol não está iluminando, mostrando Brasília para você. Vai mostrando a estrada, o caminho, progressivamente. Então é uma coisa muito
muito fácil de ser entendido. E que o importante, o mais importante, o sublime da coisa, é o alvo, é o objetivo, é o ponto para onde você está direcionado, viajando. Não importa um preguiçoso para viajar como sou eu, quantas vezes me dá angústia, a cabine do carro fica pequena para mim, e eu começo a contar os postezinhos de marca de quilometragem na estrada, eu não consigo desligar, e aquilo me cansa mais do que qualquer outra coisa. Mas agora que eu estou, suponhamos, de Aruanã para cá, agora que eu estou no Cavalo Queimado, até chegar no Faina, até chegar em Goiás, até chegar em Itaberaí, até chegar em Itaúsu, em Umas, para chegar em Goiânia, meu Deus, misericórdia. Mas cansado, nervoso, com sono, tem que parar, ou qualquer coisa. Normalmente, quando você está com sono, a melhor coisa que você faz é parar, se não tem outro para dirigir de confiança. Porque motorista como eu dificilmente dorme com outro dirigindo. Leva mais susto do que tudo. Então, certo é você parar, dormir um pouquinho, andar uns 500 metros, né, no acostamento, para lá e para cá. Isso se você voltar a encontrar o carro ainda, né? Tudo bem. Tem que olhar isso também, né? Mas é uma caminhada que você faz, aí você viaja muito tempo. Dependendo também muito se o sono é um sono normal. Você vem dormindo normalmente nos dias anteriores. Quando a pessoa está traspassada, isso é muito perigoso. Quem dorme no volante, acorda nos céus, né? Agora, eu às vezes deixo pessoas, amigos meus, assim um pouco tensos, porque eu falo, vocês não incomodem, como profissional, eu durmo no volante, não tem problema, vocês podem ficar tranquilos, eu durmo no volante, não dá problema nenhum, só que eu durmo parado, né? Agora, a gente dirige aí carro pesado, 3, 4, 5 quilômetros dormindo, né? Tira uma sonequinha, somente na subida. Mas não tem perigo não, vocês podem ficar sossegados. E se vocês perceberem que eu estou dormindo, vocês não gritam não. Vocês façam o seguinte, começa a cantar, manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Mas a gente sai um pouquinho assim, né? Fica gravado aqui, serve para as experiências de viagem. Mas o importante é que você está com o carro virado para lá, para o alvo. É com sono, é cansado, é parando, é quebrando. Mas está indo naquela direção. Carro novo passa por você, tudo bem. É igual o carroceiro, né? Rapaz passou por ele com um V8, né? Um V8 e insultou ele, né? Como é que é a mesma história? Eu sei que ele tinha só um cavalo, né? E o carro dele tinha 100 e tantos cavalos. Mas chegou lá na frente, tinha um atoleiro, os 100 e tantos cavalos estavam lá patinando, né? Aí o carroceiro chegou e falou, e agora, hein? Como é que é? Eu só tenho um, você tem 100 e tantos, mais um aí não vai fazer diferença, não é? Mas é isso mesmo, o importante é você estar na direção, não importa se passam por você. O motorista inexperiente vai viajando, ele não quer que o outro passe por ele, acha que é absurdo. Aí começa a correr, né? Apostar a corrida. Quer passar? Vai embora.
vai com Deus, deixa embora. Contanto que esteja na mesma direção, no mesmo alvo. Todos vão chegar. Faz rir, mas ajuda a gravar a mensagem. Com perdão sobre os portugueses, não é? Se brincam aqui com os portugueses, naturalmente lá eles brincam assim sobre o brasileiro. Mas o português disse que havia montado num burro, num jumento para o Brasil. E a mulher dele disse: olha, você tome cuidado com a mulher brasileira, que é muito sem vergonha, viu? Você tome cuidado. Você de longe tem que... Bom, fez a matula dele, viajou, chegou lá num córregozinho. Aí disse que ele foi comer, e o jumento, a mula lá, o burro, pastando, virou para trás. Ele montou e voltou. Voltou, e quando ele viu a cidade lá, disse: mas Brasil é igual mesmo, Portugal. Até a cidade é igual. E foi indo, olha que rua, igual, tudo igual, até foi passando, chegando na casa dele, até a casa é igual. De repente a mulher dele sai lá: ô Manel, você voltou, Manel, o que foi? Disse: não, minha mulher me recomendou que vocês são muito sem vergonha. Né? Mas Manuel, sou eu. Não tem nada. Quer dizer, a coisa voltou. Perdeu o alvo, voltou para onde estava, não é? Agora, o importante é você estar progredindo na sua caminhada. E de qualquer maneira está. Ontem mesmo me disseram: seus cabelos já estão brancos, hein? Eu estou progredindo, né? E eu dou uma desculpa boa, eu gosto. Acho bonito. É uma defesa que tem essa, né? Eu gosto, eu acho bonito. Acho bonito ser careca. Acho bonito ter cabelo grande, ou branco, né? É a boa desculpa que a gente tem, não é? Mas o certo é que a gente está viajando mesmo, progredindo, todos na mesma direção. Agora, existe um padrão, existe um caminho. Nós não estamos lá, mas estamos viajando para lá. E ele disse aqui, nós lembramos, de que foi... como é que ele disse aqui? Aquela igreja primitiva não foi organizada por homens, foi guiada pelo Espírito Santo, não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte, porém foi fiel a Deus, permaneceu com o modelo original da palavra, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, etc. Agora, não vá se confundir aqui. Quando diz que Deus e seus modos não mudam, não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. A igreja não é Deus. Assim sendo, ela pode mudar. Ela tende a mudar. Mas o que disse foi que, por ser Deus imutável, com seus modos imutáveis, nós podemos voltar ao princípio e ver esse princípio perfeito de Deus, e não julgar por meio daquela norma. É assim que se faz a igreja verdadeira, sempre se esforçará por ser igual a original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Não serão exatamente como ele, não. Mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se assemelharem a Paulo, que estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus,
e só declarava a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que se basear no original. Assim como uma determinada espécie só pode gerar sua espécie, a igreja verdadeira sempre será a que procurar seguir os passos de seus fundadores em Pentecostes. E seus mensageiros seguirão ao apóstolo Paulo, o mensageiro da primeira era. Isto é simples e maravilhoso. Agora, vejamos aqui. O erro fundamental. O erro fundamental está aqui, no parágrafo 13 da mensagem de Éfeso, não é? Era de Éfeso, que nós estamos estudando domingo de manhã. Agora que você entende como julgamos a que foi semelhante à verdadeira igreja, o que era ali em Pentecostes e na era apostólica, como relata a palavra no livro dos Atos, podemos aplicar a mesma norma para ver como foi que a igreja falhou. O erro fundamental, ou erros que entraram na primeira igreja e que foram revelados nos livros dos Atos. E a tendência é relaxar. Para começar, a palavra Éfeso já quer dizer relaxado. Veja, o erro fundamental ou erros que entraram na primeira igreja e que foram revelados nos livros dos Atos. Apocalipse e nas epístolas chegaram a ser mais e mais visíveis e manifestos em cada era subsequente, até que chegaram a um escurecimento completo na última era, ou seja, ali de Laodiceia. Agora, o erro começa. Você é uma criança e logo você vai lembrar depois quais foram os seus primeiros erros. Os seus primeiros erros, as suas primeiras mentiras. Eu me lembro de um primeiro erro gravíssimo que eu cometi, induzido por um primo que apanhava cigarro na venda de seu pai. Eu aprendi a fumar com 9 anos de idade. Você já pensou? Isso é a maior estupidez, a maior loucura que eu cometi na minha vida. Isso quer dizer, uma criança que não fuma, principalmente nós aqui já não temos uma alimentação adequada, balanceada, de acordo mesmo com a necessidade física, biológica, não é? E além disso ainda joga veneno em cima. Quer dizer, vai prejudicar a estrutura desse homem futuro. Então você depois, quando passa, que você é esclarecido, você vê perfeitamente onde você começou a cometer os seus primeiros fracassos, seus primeiros erros. Tirar um dente simplesmente porque estava doendo. O que era também falta de dentistas à altura, não é? Não é porque um dente está doendo que tem que ser tirado. É tratado o canal, se for possível, tirar o nervo e coisa, e tratar aquele dente. Não é extraí-lo. Erros que a gente comete no tempo da ignorância, que quando vem o esclarecimento, que cai a consciência daquilo, é que a gente vê. Então aí você procura reparar, a compensar, às vezes parcialmente. Às vezes não, parcialmente, porque não se compensa. Uma pessoa que fuma dos 9 anos de idade até 12 anos, até 22 anos, 13 anos, se prejudicou demais. E tudo que faz depois pode compensar, mas parcialmente. Nós temos o caso de Rebeca, que estava dando tanto trabalho na adolescência, depois
que ela amadureceu, que ela viu a si própria como uma senhora, como uma adulta, ela chegou a dizer: como eu fui selvagem. Muitas delas se lembram tarde, pagam preços caríssimos. Essa semana mesmo eu vi lágrimas pingando, escorrendo, não é pingando não, correndo assim, ó, por deixar a igreja e casar com um homem descrente. Mas não é pingando não, jorrando. Não é a 10ª, nem a 20ª que eu vejo. Agora caiu em si, viu o que cometeu, uma coisa maligna, como diz o profeta na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafos 6, 7, se você quer anotar, as moças principalmente, os rapazes, antes de começar um namoro desigual, é só ler Esteja Certo de Deus, parágrafos 6 e 7. Ele disse: e Acabe fez esta coisa maligna. Isso aí você associa com 2 Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6. Que Acabe fez esta coisa maligna, de se casar com uma mulher descrente. Então, há casamentos que foram um erro, um fracasso que você cometeu. E às vezes sem retorno. Depois você fica tentando consertar, e cada vez que você tenta consertar, você piora mais a situação. A ponto do profeta dizer: ó, isso só pode ser consertado no milênio, porque lá não vai ter essas coisas erradas. Então você chega à conclusão que o anzol, para ser certo, tem que ser torto mesmo. Minha vida, para ser certa, tem que ser desse jeito. Tem que ser torto. Tem que ser dobrado. Para ser anzol, né? Então o erro fundamental da igreja trouxe escurecimento total, levou até a ela ser enganada e orar por Constantino. O irmão Brennan disse que Constantino, se vendo fracassado, Roma pagã, ferida, a besta ferida, machucada, perdendo poder, e os cristãos muito fortes, os cristãos eram genuínos ainda. Então ele pediu oração. Primeira coisa que ele fez foi pedir oração. E a igreja orou por ele. E o profeta disse: deu no que deu. Então você tem que prestar atenção, porque hoje o caso é individual. Olha, nós não temos para onde ir, para sair, não temos como sair. Ainda ontem eu comentava isso. Gente, olha, a coisa mais difícil que pôde acontecer com a igreja não foi aquele irmão, né? Porque o demônio era no estado físico só. O espírito dele foi salvo. 1 Coríntios 5, que estava vivendo com a própria madrasta, não é? Madrasta? Mulher de seu pai. Não foi aquilo. Não foram aquilo aquelas coisas que atingiram a parte humana. A maior dificuldade que a igreja enfrentou foi quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Agora, que eu estava comentando, até então, comer carne, olha, beber sangue, significava morrer apedrejado sem piedade. Não tinha como. Não tinha escapatória. E comer carne, não de qualquer animal, hein? E muito especialmente humana.
Porque Jesus não explicou aquilo e o profeta disse, até hoje ele não explicou aquilo. Não adianta eu tentar explicar, você tentar, mestre algum tentar explicar, porque o profeta disse, até hoje Jesus não explicou aquilo. E foi tanta gente embora, uma igreja enorme, só oradores, expulsadores de demônios, no nome de Jesus e tudo, foram 70. Não falando da multidão, porque quando ele chegou ali, disse, agora pronto, agora é absurdo, tudo seria tolerado. Ele morrer na cruz, ora, não era escândalo. Paulo fala do escândalo da cruz, mas para os que perecem. Porque eles foram revelados, o Salmo 22 foi revelado para eles. Isaías 53 foi revelado para eles, eles não podiam escandalizar na morte de Jesus Cristo. Mas quando ele disse, comer da minha carne e beber do meu sangue, irmão, aí, olha lá, se você estivesse lá, eu acredito que você ficaria porque você está aqui. Foi difícil demais. Foi a maior dificuldade que a igreja já teve até hoje. Tanto é assim que a Igreja Católica Romana criou a doutrina da transubstanciação, para dizer que está comendo a carne e bebendo o sangue mesmo. O que é uma heresia. Que ali está o cabelo, unha, tudo de Cristo. Para cumprir aquilo, comer da minha carne e beber do meu sangue. É custoso, não é? O custoso não é ser jogado na arena, morrer queimado, essa coisa toda, falar de você, te difamar. O custoso não é isso. O custoso é prosseguir depois de uma montanha doutrinária desta natureza. Olha, veja Atos capítulo 15. Você não pode comer sangue nem carne sufocada. A igreja até hoje não pode fazer isso. É o que é? Suspira que é feito de sangue? É? Chouriço. Um cristão não come chouriço, então. O sangue deve ser derramado no chão, na terra. A galinha tem que ser cortada. A vaca, o animal tem que ser sangrado. Não é sufocado, estrangulado, jogado para lá. Os cristãos não fazem isso. Baseados em quê? Porque, vejamos lá. Atos capítulo 15, não é? Capítulo 15. Então houve lá uma contenda naquele plenário, naquela reunião só de ministros, não é? Aí vem capítulo, verso 30, no 28, né? Vamos ver do 20 em diante. Vamos saltar logo para o 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, isso aí é fundamento apostólico, do qual a igreja não deveria se afastar. E são coisas, tem coisas que são impraticáveis para nós aqui. Impraticáveis para viver semelhantemente à igreja primitiva. Mas estas coisas fundamentais, não. O batismo não tem por que ser diferente. Não ser igualzinho. A unicidade, a comunhão, a vida vivida, comer carne sufocada, o sangue. Veja, versículo 28.
na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, as ordenanças da lei, hein? Porque eles queriam circuncidar e não circuncidar, incircunciso, circunciso, e aquela coisa toda disso. Olha, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, isso é a Deus, e a nós. Por isso que uma determinação apostólica não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. A mamãe tinha discernimento sobre isso. Nós morávamos em Trindade, e ela tinha um discernimento, e a mamãe nunca foi fanática, ela nunca teve tonteria. Ela foi sempre uma cristã central, mas ela lia muito a Bíblia e procurava se orientar mais, é claro, porque era a igreja sob assistência, não é? Mas ela entendia, ela discernia o que era sacrificada a estes ídolos naquela festa pagã, porque isso aí é uma festa pagã. Eu sempre tenho que respeitar seu meio de ganhar dinheiro e tudo, mas aquilo lá é uma festa pagã. E ela chorava dos olhos ficarem vermelhos, pedindo a Deus para nos tirar de lá. E foi o segundo fato da minha vida, foi o segundo 14 anos, que foi esse êxodo daquela terra. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, veja, isso aí pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, Paulo depois, em Efésios capítulo 2, verso 20, ele deixou bem claro que o fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja se dirige por essas normas. E eu vou repetir, não cortar o cabelo, a igreja hoje pode fazer, as mulheres. Agora há pouco nós ouvimos o irmão Brana falando na fita aí, ó, sobre o metodista da era mesmo revelada. Ele declarou desesperado, aquele homem, aquele irmão da era de Filadélfia. Ele disse como que a igreja começou a se afastar. Ele, não foi o irmão Branham, ele fazendo menção daquele servo de Deus que já estava chorando a queda da igreja. Ele disse, começou com as irmãs colocando anéis em seus dedos, terminou nos shorts. E eu estava pensando, porque nunca se contenta com um, depois nunca se contenta com 2, depois nunca se contenta com 3, e por fim está com os dedos cheios. É aquela filosofia do irmão, nunca se contenta só com um gole, né? Aí tem que beber mais, e vai assim. Ele lamentou assim, que para tudo tem que ter um começo, não é certo? Por fim, nunca se conformam somente com aquilo. Você pode estar certa, você pode estar certo que vai vir mais coisa. Não vai ficar só nisso. O erro não anda sozinho. O erro não gosta, ele não aguenta. Se ele ficar sozinho, ele morre. Ele desaparece. Ele é apagado.
Ele perde influência na vida da pessoa. O pecado não anda sozinho. Se ele ficar sozinho, ele morre. Ele não prospera. Está bem assim? Agora, por outro lado, veja, nós estamos analisando simultaneamente, paralelamente, a verdade fundamental e o erro fundamental. Nós vimos aqui, me vêm essas lembranças na hora, porque ele fez menção de epístolas, cartas, mas não citou nenhuma delas. Vejamos esse caso aqui aos Gálatas, capítulo 3, por exemplo. Aos Gálatas, né? Falei. Veja, os adventistas começaram lá, na Galácia, já. Se você ler a carta aos Gálatas, veja como os adventistas começaram a perturbar a igreja lá. Ó insensatos Gálatas! Veja, que autoridade de Paulo. Foi que uma igreja batista, parece, estava precisando de um pastor, eu li isso, e um diácono da igreja escreveu uma carta oferecendo o perfil de Paulo para a igreja. O conselho da igreja rejeitou. Disse, não, nós não queremos isso. Quem é esse pastor? Ele disse, é Paulo. Porque você já pensou, ele chega aqui e dizer para nós, ó igreja louca, loucos, insensatos, loucos, nécios. É uma loucura? É. Quem vos fascinou? Porque fascina. Há doutrinas que fascinam a pessoa. Elas são recheadas. É como esses biscoitos recheados. E todos esses recheios, tudo é veneno. E as criancinhas, pobre da criança, os pais dão preferência a recheios, né? Quem vos fascinou? Fascinou, veja. Não é vos entristeceu, não. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Meu Jesus, uma igreja que Paulo fundou na Galácia, já havia começado no Espírito e já havia terminado na carne, ainda com ele vivo. Com ele vivo ainda, não deu tempo nem do homem morrer. Ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que assim que ele morresse, entrariam lobos vorazes dentro da igreja, chamando a atenção após si, é claro, com doutrina. Doutrinas mentirosas, apóstolos que foram achados mentirosos, porque uma doutrina que não é fundamentada dos apóstolos e dos profetas é uma mentira, é um anátema. Aos Gálatas mesmo ele já havia escrito no primeiro capítulo, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além desse que eu tenho vos anunciado, seja anátema, que quer dizer abominação e excomunhão. Será em vão que tenhais padecido tanto, sofrido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhas entre vós, já falo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Veja como os adventistas já estavam pregando lá as obras da lei. Você prossegue, se você quer ler,
conscientizar sobre isso aí, dessa coisa que fascina, lavagem de mente, leia os Gálatas e destaca esse capítulo 3. Ele vai chegar até as promessas feitas a Abraão. Pastor Elias, faz favor, porque o relógio mandou eu parar. Deus abençoe vocês. Fica aí esse paralelo. Verdades fundamentais, erros fundamentais. Você se lembra lá de trás. Eu me lembro. Minha avó dizia assim: vai buscar a sua rodilha onde você quebrou o pote. A rodilha, para quem não sabe, é porque as baianas eram treinadas nisso. Carregavam um pote cheio d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Então, roda o pano de algodão que elas mesmas fiavam, punha na cabeça e aqui põe o pote. Agora, como uma daquelas escorregava e caía, quebrava o pote, claro, o pote era de barro. Você vai procurar a sua rodilha onde você quebrou o pote. É um provérbio baiano, né? Mas de lá vem muitos provérbios populares verdadeiros. Um gambá cheira o outro, essa coisa tudo é de baiano, né? As árvores da mesma plumagem voam junto, um gambá cheira o outro. Gosta do cheirinho do outro. Deus abençoe.